Um exemplo, janeiro, vamos só para vocês captar. Janeiro, se não tivesse prorrogado o prazo, se entregaria até o último dia útil de fevereiro. Excepcionalmente, janeiro, pelo fato da implantação do sistema e ainda não está em movimento, FENACON, CFC e Ibracon entraram com um pedido junto à Receita Federal, o qual foi atendido. Então, prorrogou-se a entrega da DCTF Web para último dia útil de março de 2025. Ok? Quais os tributos que vão envolver dentro do MIT para ser entregue? IR, CSLL, PIS, COFINS, IPI, a CID, o IOF, a Codecine, o CPS-SS e o RET Pagamento Unificado. Né? Lembrando que o MIT é uma ferramenta paralela que vai inserir os dados que você está informando dentro da DCTF Web. Tá? Então, o resumo final é esse. Origem, tudo que tiver e-social, REINF, contribuição previdenciária, REINF de retenções e o MIT, tudo vão estar dentro da DCTF a partir de agora, janeiro de 2025, certo? Emissão de guias. As emissões de guia vão ser feitas por dentro do DCTF Web. Ah, como é que eu preciso adiantar? O meu cliente exige que eu mande com antecedência. É possível emitir de outra forma? É possível emitir de outra forma. Em consulta à Receita Federal, o grupo da FDRINF comunicou que é possível emitir pelo Cicalco Web, sem problema nenhum. Precisamos ter apenas uma cautela. Como é a primeira quinzena, ainda não está liberado o sistema, que nós aguardemos até finalizar a primeira quinzena a disponibilidade dentro da DCTF Web do MIT e da possibilidade de impressão de guias sem a necessidade do fechamento da DCTF Web. Tá? Foi dado esse alerta que aguarde até esse momento. Por quê? Se venceu a primeira quinzena, o primeiro tributo vence dia 20, né? Esse dia 20. Mas venceu a primeira quinzena, está lá disponibilizado, não precisa fechar a DCTF Web para impressão das guias que tiverem lá disponibilizadas. Quem já enviou o MIT também vai constar lá a emissão da guia por parte. Agora, surgiu qualquer situação que você precisa com urgência emitir, o Cicalco Web é autorizada a emissão dessa guia. Ok? Que foi um paralelo que nós fizemos entre as duas instituições normativas, desse TF-PGD e a nova de 2237 de 2025, que inicia-se com o MIT, né, a entrega de alguns documentos. Aqui a gente frisou algumas situações relacionadas a vencimento de tributos. Tributos não mudaram datas de vencimento. As datas de vencimento dos tributos continuam a mesma. O DAF relacionado a retenções e relacionado à Previdência continua vencendo dia 20, não mudou. O prazo do fechamento do E-Social continua o mesmo, tá? Dia 15. O prazo de fechamento da FDRINF não mudou, continua o mesmo. O que nós temos de mudança com a entrada em vigor da 2237 de 2025, 24, né? Realidade. Que começa a cumprir as obrigações em 2025. É relacionado ao fechamento do MIT, que ele é todo último dia útil do mês subsequente ao fato gerador. Todo último dia útil do mês seguinte ao fato gerador. Excepcionalmente, janeiro. Situação relacionada à questão que não está liberado ainda, atropelo de muitas obrigações, foi-se prorrogado a pedido dos entes voltados à contabilidade, né, que é FENACON, Conselho Federal de Contabilidade e IBRACON, prorrogou-se janeiro apenas para o último dia útil de março. Ok? Então, o restante dos vencimentos, das outras obrigações, continua o mesmo prazo. Aqui eu reforcei, né, nessa particularidade a questão da prorrogação de janeiro, que vai vencer no último dia útil de março. Então, meus senhores, foi tudo isso que a gente comentou até o presente momento, tá?
Agora, antes de finalizar essa parte da apresentação, eu vou deixar de compartilhar essa apresentação aqui. Vou compartilhar como é o procedimento que a Receita Federal vai recepcionar essas informações do MIT, conforme o manual, e depois eu vou demonstrar de um sistema, do sistema que eu uso, na realidade, que já disponibilizou a forma de gerar o arquivo para que eu possa importar. Como o MIT ele não vai ter nenhum aplicativo para que a gente possa baixar da Receita Federal, gerar o arquivo do sistema nosso, importar para esse aplicativo e importar para a Receita Federal, exportar para a Receita Federal, então, o que foi feito? Online, você vai acessar o portal ECAC, através do portal ECAC, você vai importar o arquivo gerado pelo seu sistema. Tá? Eu vou mostrar também. Por enquanto, agora, eu vou mostrar aqui o que o nosso manual do MIT nos traz. Tá aparecendo aí, Rosa? Tá bem visível? Tentei fazer o maior possível para poder ficar visível. Tá visível. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso manual da Receita Federal, tá? Desde o início, só para vocês verem. A maioria das informações que temos, que eu apresentei para vocês, além da legislação citada, foi daqui, tá? É bem curtinho, né? O manual só tem 10 Só páginas, tem né? 10 páginas, né? A É, DCTF Web 2025, declaração. Por que eles botam DCTF Web? Porque o módulo do MIT está tá dentro do dentro do DCTF, DCTF né? Web, né? Ó, módulo de inclusão de tributos, esclarecimentos preliminares quanto à evolução, que eu já comentei lá no início, né? A legislação pertinente, que é a normativa 2237 de 2024, que teve alteração da 2248 de 2025, com relação à data. Né? Houve alteração de duas datas, a data de janeiro e a data de vencimento, que vocês podem bem ver que todo o manual vai falar com a data de vencimento dia 25 do mês. Então, essa data de 25 do mês também foi alterada, passou para o último dia útil do mês subsequente. As principais mudanças, né, que eu já mostrei também para os senhores. A data de apresentação, ó, olha aqui que eu falei, aqui no manual ainda está o anterior, porque não foi alterado, 25, então não, essa data já não é mais, já mudou, é o último dia útil do mês subsequente ao fato gerador. Aqui aquelas datas, né? Lembrando que 11 ainda tinha a obrigação de entregar a DCTF PGD até o quinto dia útil do mês de janeiro, DCTF Web era dia 15, mês 12, o DCTF Web era dia 15, era dia 15, né? Com a obrigação de entregar ainda PGD, DCTF, até o 15º dia útil de fevereiro. Não esqueça, isso é importante, para não perder o prazo, já que temos duas obrigações em janeiro, né? Relacionada a janeiro, em virtude dessas questões de interpretação. E janeiro de 2025, com a entrada em vigor, essa aqui eu estou mostrando que é o manual. Aqui ainda estava 25, que agora passa para o último dia útil do mês do fato gerador, do mês subsequente do fato gerador, certo? Emissão de documentos, como eu já expliquei também. As pessoas inativas, vai entregar apenas uma declaração anual. Se continuar permanecendo em 2026, não entrega mais. Aí, sem movimento, entrega apenas uma declaração anual. Se caso ocorrer um fato no decorrer do exercício, aí você faz, entrega, e depois, novamente, sem movimento, não precisa entregar, só quando ocorrer um novo fato. Tá? Eventos especiais são a cisão, fusão, como eu já expliquei. Formação de crédito simplificado. O modelo do MIT os pagamentos e compensações, se vocês acessar dentro lá hoje, já tem essas particularidades que eu vou mostrar também para os senhores. Aí aqui começa a apresentação do módulo, né? O módulo dentro da Receita Federal. Passos principais contribuintes, elaborar o MIT e enviá-lo pela DCTF Web, né? Então vamos lá. O acesso sempre pelo portal ECAC, através de certificado digital, né? Ou procuração do responsável, contador. E essa aqui é a telinha, né? Você vai estar lá fazer o filtro, vai aparecer bem logo no lado direito, ó, os senhores podem enxergar, que está até destacado em vermelho, vai ter lá, módulo de inclusão de tributo. Vai ser necessário aparecer isso aqui para que esteja em vigor o MIT, né, dentro do portal. Por enquanto, essa pecinha aqui não está visível ainda lá no portal, quando eu acessei hoje.
Então, significa dizer que ainda não foi implantado, está ainda em trabalho de desenvolvimento. As empresas de software ainda já têm esse acesso porque foi disponibilizado para eles, né, as ferramentas de alteração dentro dos seus sistemas para que atendam, né, necessidade dos softwares de contabilidade. Então, assim, ó, lado direito vai estar aqui o módulozinho. Quando você tiver, se você, caso for fazer manual, você vai acessar direto aqui para poder fazer a inserção das informações. Caso não, você vai poder fazer a importação, ó, importar a apuração, através do arquivozinho lá com a extensão Johnson, né? Não vai ser mais o XML, essa aqui vai ser uma extensão diferente. Você pode fazer o preenchimento da apuração, ó, os eventos, as informações, né? Se é evento especial, tá? Se tiver, fazer as confirmações, se é nova apuração, todas essas abas vão estar disponibilizadas lá no portal, né? Aí aqui, ó, aplicações de uma aba, você tem lá os dados iniciais, os débitos, a suspensão, as pendências, encerramento, tudo vai ter essas particularidades dentro do portal. Os dados iniciais, todinho, aquilo que tinha na DCTF lá normal, né? Informar o dado da empresa, tudo vai aparecer aqui também. Não vai deixar de ser contemplada essas informações. A aba débito traz a lista, né, de tributos que podem ser informados no MIT. Então, quando as informações, olha só como é que fica ali, ó. Cada abazinha vai ter o tipo de tributo e você vai poder acessar. Né? IS, SLL, o dia detido na fonte, o IPI, o IOF, todos aqueles tributos previstos no artigo 8º lá da 2237, ok? Aí aqui, ó, após você escolher um tributo, né? Por exemplo, escolher o IRPJ. Aí eu quero saber o código, né, da inserção. Aí ele aparece lá, você tem lá, vai ter a abinha, o link, para você escolher o código do seu tributo. Né? Isso para quem está fazendo manual, tá? Escolher o seu código de tributo, para você inserir o tributo corretamente dentro do MIT. Né? Após o usuário selecionar o seu código, ele vai preencher lá os valores, tá? Caso manual. Esse camarada aqui deve bastante, né? 1 milhão de imposto aqui, ó. Tá bem. Sinal que vendeu bastante. O contribuinte deve fazer isso para cada tributo que deve ser informado na hora do seu fechamento. Ele não pode fazer um e encerrar. Não. A cada tributo ele vai fazer a inserção. Se analisarmos aqui, não é diferente da nossa DCTF PGD, né? Que a gente pregava cada tributozinho e tipo, inserindo lá as informações para que constasse na nossa denúncia, né? Na nossa confissão de dívida, né? Os casos de suspensão, tudo vai estar previsto aqui. Depois de feito tudo isso, você inseriu os tributos, fez a checagem, ok? Você pode fazer o encerramento. Pode fazer o encerramento e fazer que a apuração, né, identificação única, né, enviada para a DCTF para compor a sua declaração mensal. Vai gerar o processamento, que vai disponibilizar aqui, ó. Se vocês analisarem, vai ficar igual lá, o E-Social, FDRINF, FDR Retenção e o MIT. Tudo vai aparecer num campo só. Quando aparecer aquele olhinho lá que você pode visualizar, né? Como de fato aparece hoje, você pode, ó, destrinchar todos eles aqui e saber o que você informou. Quais são os tributos que estão ali compostos dentro dessa aba. Olha aí o imposto de renda que eu citei para os senhores quando fechar o fechamento. Primeiro trimestre, vai aparecer tudo detalhadozinho. A Receita Federal tem a expectativa de que em poucos meses haja uma adaptação muito forte, né, para que se cumpra essa obrigação por parte dos contribuintes. São poucas, né? Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui. Eu vou mostrar agora o compartilhamento. Deixa eu ver se aparece já direto aqui. Apareceu o outro compartilhamento aí, Rosa? Apareceu, né? Então, eu vou mostrar para os senhores agora como é que um sistema, né? No caso do sistema que eu uso, que é o da Santa Catarina Informática, o SCI, ele já disponibilizou para a gente gerar isso aqui. Eu até gerei alguns arquivos aqui, né? Para tentar, só que lá como o módulo não está funcionando ainda, não consegui fazer a importação para saber se está tudo ok. Então, aqui no nosso sistema, nós temos um modo de integração, vou aqui em exportação e vai ter lá, ó, na ABIP, que era um campo só de DCTF, agora tem DCTF/MIT. Então, eu clico lá, acesso à empresa,
Já que eu vou dizer qual é que é a empresa que eu quero, faço o mês, digo que tributação que é, né? As informações tudo de tributação, a competência, o regime de qual tipo de tributação e o regime que a empresa é lucro presumido, lucro real. Aí eu vou escolher a minha pasta, né? Onde eu quero salvar esse arquivozinho, faz as observações e vai gerar esse arquivozinho que está aqui, ó. Se os senhores verem, ó, pode ver que a extensão não é, XML, já é essa Johnson aí que eu comentei com os senhores, né? Gera um arquivozinho. E aí, dentro do módulo, a gente vai fazer dentro do módulo lá, salva o arquivo na pasta da sua máquina. Vai lá na internet novamente, no portal ECAC, acessa o portal, acessa a empresa dentro do ECAC e acessa lá o módulo da FDRI, da DCTF Web. Dentro do módulo faz todo o processo novamente, módulo de inclusão de tributos, da apuração. Aí vai estar lá, importar a apuração. Você importa o seu arquivozinho que gerou, para que as informações sejam inseridas dentro da DCTF Web. Ó, seleciona o arquivozinho Johnson. E aí, depois de feito a seleção, você vai inserir a informação para agregar. Tá? Então, esse seria o procedimento que vai compor a geração do arquivo para você importar. Então, o que nós entendemos aqui? Ela não tem um sistema offline, ela vai ser sempre online. As empresas de software vão poder disponibilizar arquivos que você vai gerar para poder importar, ao invés de você digitar manualmente dentro do portal todos os dados de tributo. Isso vai facilitar com que você possa poder ter uma informação anterior e conferir para saber se está tudo certo, né, depois do seu fechamento, e não inserir manualmente dentro do portal. Tá? Porque não sei se os senhores já perceberam, depois se quiserem dar uma lida bem bacana dentro da 2237, onde fala da DCTF em si, lá tem algumas particularidades que a nossa retificação ela vai ser um pouco difícil, tá? Não vai ser tão simples para retificar o módulo aqui relacionado ao DCTF Web com a 2237. Não vai poder reduzir tributos, tá? Então vai ser um pouco complicado. E se você insistir em retificação, ela vai cair numa malha e vai te reter lá. Então vai ter dificuldade de fazer essas situações de correções, né? Porque, por exemplo, e o que diz a norma lá? Se você quiser fazer uma correção, você vai ter que montar um processo, justificar o motivo, que vai reduzir o teu tributo e esperar a Receita Federal autorizar, tá bom? É o que diz a 2237. Senhores, era basicamente isso que eu precisava apresentar relacionado ao MIT aos senhores. Né? É pouca coisa mesmo, você vê aí que são poucas páginas, né? Então, eu fico agora disponível aos senhores para tirar dúvida. Quiserem fazer pergunta, não sei se está aberto aí para que as pessoas levantem a mão. É assim ou o pessoal vai botar no chat? Então, fiquem à vontade para a gente poder ir debatendo aqui. Aquilo que eu puder estar trazendo para os senhores, até onde eu tive o conhecimento, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Sim, funcionará com os nossos participantes, optando aqui por levantar a mão, e a gente concede a liberação do áudio para que ele traga o seu questionamento. Tá? Temos um usuário aqui que já está com a mão levantada, mas ele está desde o início. Eu vou permitir aqui a fala, caso não tenha nenhum questionamento, nós temos uma pergunta no chat também. O usuário que está com a mão levantada, ele já pode falar. Pode ficar à vontade. O usuário, né? Não tem o nome aí. É porque é o login, né? Então ele deixou como, ele ou ela deixou como usuário. Ela disse que está sem áudio aí, acho que é Sandra. Está falando no chat. Ah, ela disse que o seu áudio está muito baixo, Cris. Vou falar mais alto então. Acho que é porque está mais distante o seu microfone um pouco. Enquanto nós aguardamos o participante trazer, né, o questionamento dele para nós, a Juliette Jovino, ela encaminhou aqui um questionamento. Boa tarde. Pode ser ignorância da minha parte, pois isso é novo para mim com relação ao e-social. Mas aqui embaixo ela corrigiu DCTF. Se o MIT tem prazo para o último dia do mês e podendo gerar o DARF por ele, o PIS e COFINS não teria multa, sendo que o vencimento é no dia 25?
Se eu estiver falando alguma bobagem, me perdoe. Eu sei que tem o Cicalc Web, mas caso a geração fosse após o encerramento do Meet, como que ficaria? Juliette, não tem pergunta boba, tá, Juliette? Às vezes, tem muitas outras pessoas que querem fazer a mesma pergunta e não tem coragem de fazer a pergunta, né? Então, vamos lá. O prazo e as obrigações, os vencimentos dos tributos não mudaram, continuam os mesmos, tá? O prazo das entregas das obrigações, E-Social, FDRIF, também não mudaram, continuam o mesmo. Tá? O prazo para fechamento da DCTF Web é que mudou. Encerramento da DCTF Web, tá? Então, o que a Receita quer com isso? Ela quer evitar até, às vezes, retificações. Se você puder, né, por isso, inclusive, antes de falar da parte, inclusive, eles vão disponibilizar uma particularidade onde você vai poder emitir cada tributo a seu tempo. Enviou o E-Social, quer emitir só a parte do E-Social, você vai abrir uma parte que você vai imprimir os dados só do E-Social. Enviou a FDRINF, você quer emitir a FDRINF, sem fazer o encerramento. Tá? E o encerramento ficar por último. Tá? Então, eles querem abrir essa particularidade de impressão dos DARF antes do encerramento. Então, na sua pergunta, não vai passar o prazo, as datas vão ficar coerentes dentro do prazo, que você vai conseguir emitir os guias antes do encerramento. Só o prazo de encerramento, que é aquele prazo que você tem a obrigação de fechar a apuração, que é o último dia útil do mês subsequente do fato gerador. Tá certo? Então, o prazo de vencimento dos tributos continua o mesmo, não mudam. Tinham as mesmas regras. É somente a DCTF Web que dilatou o prazo para encerramento. Tá ok? O Maciel está perguntando: gostaria de saber como fica a EFD Contribuições. Não muda. Essa obrigação ainda continua, tá? Que a FDRINF, ela não é uma declaração para informar valores a título de confissão de dívida, arrecadatório, né? Essa informação ela está lá no E-Social, na FDRINF e agora no MIT, né? Ela só é uma declaração informativa, então ela continua do mesmo jeito. Ainda não tem previsão, ainda prazo de extinção da mesma. Creio que com essas mudanças todas, deve aparecer um momento que ela também será extinta. Inclusive, desde 2018 que eu participei de várias reuniões do grupo do comitê, né, de implantação do E-Social, por Brasília, por Minas Gerais, que eles falam do da DCTF Web e FD Reinf. Então, que são as meninas dos olhos ouros dele, que eles têm muito mais controle. O senhor Alcides Borges. está Fala, liberado. Cides Borges, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Fique à vontade. Conseguem me ouvir, né? Na verdade, a minha pergunta, ela nem é para a parte técnica do que você apresentou. Como você disse, pouca coisa foi sucinta. Eu queria só realmente aproveitar que tem um representante aqui do CRC, se vão disponibilizar o link, né? Porque com esses problemas técnicos, me percebi que ficou um pouco prejudicado, né? A transmissão, um pouco. Então, vão disponibilizar o link no grupo de WhatsApp para que a gente possa assistir com calma depois. Vai ficar disponível. E o material também. Era só isso, tá? Olha, o material vai ser disponibilizado. Como não está a gravação está sendo gravada? Sim, Olha que eu vi que está sendo gravada. por conta dessas questões técnicas, né? Como o nosso participante informou, nós optamos por gravar para que não haja prejuízo quanto ao conhecimento dessa tarde, né? Então, todos poderão ter acesso, sim, sem prejuízo, bem como podem ter acesso à lista de presença. A única observação quanto à lista de presença é que ela fica aberta apenas durante o curso, tá bom? Quando o curso encerrar, cerca de 5 a 10 minutos após o encerramento, ela é fechada. Então, já aproveitando, não deixe de assinar, tá bom? Tá, e o link você vai encaminhar, porque você vai encaminhar quando encerrar, vai encaminhar lá no grupo de WhatsApp ou vai ficar disponível na página, no canal do YouTube do CRC Rondônia, só para a gente ter uma ideia. Certo. Nós vamos disponibilizar o curso também lá no nosso YouTube. E assim que o link estiver disponibilizado, nós vamos comunicar todos no grupo do evento, tá bom? Ótimo, muito obrigado. Nada. Parabéns pelos esclarecimentos também ao professor aí, tá? José Cláudio, obrigado. Obrigado. Tem mais uma pergunta, né, né, Cris? Sim, senhor. Aqui Da da Ângela. Ângela, isso, da senhora Ângela. Melhorou o som? Melhorou.
A Aí, emissão dos dados para recolhimento dos impostos PIS, COFINS e por diante, CCL 8109, tal. Continua sendo no CICAL? Ângela, como eu comentei, a Receita Federal ela quer que tudo seja pelo DCTF Web, né? Como vão haver situações em relação a auxiliar o teu cliente com mais agilidade, que às vezes não está disponibilizado ainda, você não conseguiu fechar, né? Então, se você quer agilizar, você pode fazer tudo pelo Cicalc. Mas a orientação que eu deixo para os senhores é que aguarde até o dia 15, porque se já disponibilizar o Meet, por lá já todas as informações que você possa enviar e tudo ser gerado por lá, a emissão segregada dos tributos dentro da DCTF Web, é interessante que aguarde, tá? Caso deu dia 15, não conseguiu, dia 16 não está liberado, aí emita no Cical que já foi feita a consulta, como eu falei, né, e disse que pode ser feita sim a emissão pelo Cical, sem problema nenhum. Tá? Aí o DAF geral da DCTF será apenas das informações do E-Social. Não, os DAF gerados dentro do DCTF serão de todos os tributos, tá? Geral. O que tiver da FD-REINF que você enviar de retenções vai ser lá. O que você enviar do E-Social referente à Previdência vai ser lá. Retenção da folha, do imposto da folha vai ser lá. E os do MIT também vão lá. Por isso que eu mostrei aquela figura onde tem lá, né, todos esses componentes e mais a DCTF Web que vai suplantar todas essas informações para a geração das guias de recolhimento referente à DARF. Tá? Onde você vai poder imprimir segregado ou vai poder imprimir em guia única, desde que observando o vencimento de cada tributo, tá? Não vão deixar para emitir uma guia única sabendo que cada um tem uma data diferente, ok? Lembre bem, não mudaram-se as datas continuam as mesmas. Tá? Agora, aquele contribuinte que não, quero pagar uma guia única. Se vocês observarem hoje, quando você vai imprimir uma guia lá dentro do ECAC, lá na consulta de débitos, tem hora que você deixa você imprimir todas as guias, porque estão vencidas. Imite tudo de uma vez. Então, vai ser o mesmo formato ali dentro da DCTF Web. Tá? Recordando que cada tributo tem o seu vencimento. Então, se vocês puderem primar para poder fazer separado, é até interessante para deixar essa observação para os senhores que vai evitar problemas, né? Porque você vai lá e fechou toda a tua DCTF bonitinha antes do dia 20, onde vence todos os tributos. Aí você emite uma guia só, mas lembrando lá, tributo que vence dia 25, tributo que vence dia 31, e aí pode causar transtorno depois nessa questão, porque o cara paga, às vezes esquece de pagar um, esquece de pagar todos, ok? temos pergunta do Nielsen. Com relação ao E-Social e FD-REINF para a DCTF Web, que é enviado até dia 15, mas tem que deixar aberto até informar o MIT. Depois fecha o DCTF Web? Bem, senhores, nesse momento o MIT não está disponível, correto? Certo? Vocês entenderam, né? Como não está ainda disponível e você já fechou o teu E-Social e precisa enviar a guia para o seu cliente, pode fazer o encerramento. Aí você vai ter sua guia de apuração, né? Da folha do E-Social e do FD-REINF, que está até o dia 15. Aí você adianta e manda a guia para o seu cliente. Lembrando que, a partir do momento que você fizer novamente o MIT e encaminhar a Receita Federal através da DCTF Web, essa DCTF ela vai ser reaberta. Então, obriga-se você a fazer novo encerramento. Tá? Não pode esquecer que tem que fazer novo encerramento, que aí vai gerar as informações inerentes à última informação enviada do MIT. Tá bom? Pergunta da senhora Sandra. Empresas do SN que não têm retenção têm que entregar o MIT sem movimento? Não tem obrigação de fazer entrega sem movimento, e nem nenhuma entrega, né? Exceto da FD-REINF, que vai diretamente para a DCTF. Não tem necessidade. Mais uma pergunta aqui a respeito de software. Os softwares vão enviar esse evento do MIT ao ECAC ou somente geração de XML? Somente a geração do arquivo Johnson, não é mais XML. Esse arquivo agora é Johnson, é um outro formato, tá?
Somente a geração do arquivo, aí você vai acessar o portal ECAC, vai entrar na parte da DCTF Web e vai importar esse arquivo gerado pelo seu sistema. O que eu entendo com a facilidade aí? É que você antes fechou tudo, fez a tua conferência e permitiu que você fizesse com mais agilidade, do que você entrar lá no portal e digitar uma a uma das informações. Tá? Pergunta agora da senhora Daiane. Podemos emitir as guias de DARF via Cicalc Web normalmente e depois transmitir DCTF Web? Não vejo impedimento nenhum. Conforme a consulta feita na Receita Federal, diz que é permitido fazer a impressão das guias via Cicalc Web, sem problema. Tá? Mas por cautela, como eu falei, por cautela eu sugiro aguardar até o dia 15, dia 16, para ver se já está disponível lá no portal. Se estiver disponível no portal, não há necessidade de utilizar o Cicalc Web. Vai mudar o formato? Não será mais o XML? Eu acho que o senhor até trouxe agora, né? Exatamente, o que eu respondi agora. Não, o Johnson é um arquivo quase que no mesmo formato do XML. É que a particularidade, eu até busquei aqui, ó, só para explicar para os senhores, é coisa técnica, né? Técnica. É que o arquivo XML, ele utiliza-se de chave de valor. Chave não, utiliza-se de. Utiliza-se de definição de autoestrutura, utilizando. É uma linguagem de marcação, né? Eu não sou muito especialista na área de tecnologia, mas ele usa algumas marcações para fazer o arquivo. Já dentro do Johnson, ele vai usar uma chave de valor. Eu vi que muda algumas particularidades no exemplo que eu fiz, que eu encontrei, né? O outro usava aquele maior, menor, né? Que é o XML. Já no outro, não, ele vai usar chaves e aspasinhas. Então, algumas particularidades nesse sentido. Mas a informação ela vai ser atendida ao que a Receita Federal sugere. É algo mais avançado um pouco do que o XML. Estaria mais seguro, né? A Juliana, ela pergunta: autarquia federal imune de imposto precisa enviar o MIT sem movimento? Enviamos o E-Social e o EFD-REINF com retenções na fonte, conforme a Instrução Normativa 1234 de 2012. Assim, percebam assim, ó. Se você observar, as informações relacionadas ao MIT são atributos de apuração, né? Não fala quase que nada em retenção. Então, os órgãos e autarquias, ela continuam informando a FDRINF para acessar a DCTF Web, tá? Então, como não vai gerar imposto de renda, contribuição, CID, aquelas particularidades dos tributos que foram elencados, que vai atender ao módulo do MIT, né, o módulo de integração de tributo, então não há necessidade de informar o MIT, né? Agora, vocês têm a obrigação do E-Social. Acho que a conexão deu uma travada, todos me escutam?